Olá, Vitor em Foca. Eu vou conversar com Heródoto Barbeiro, que é um dos grandes nomes do telejornalismo aqui no Brasil. Ele que tem programa na Record News e também no R7. Ele vai falar um pouco de sua carreira. Seja bem-vindo, Heródoto. Muito obrigado, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Então, Heródoto, como você começou no jornalismo? Olha, eu comecei o jornalismo apresentando um programa de televisão numa TV em São Paulo chamada TV Gazeta. Eu não tinha curso de jornalismo ainda naquela época. Da TV Gazeta eu fui trabalhar numa rádio chamada Rádio Jovem Pan. Aí, lá precisava ter diploma. Então eu prestei vestibular e fiz o curso de jornalismo em São Paulo e depois passei a trabalhar em vários veículos de comunicação. Heródoto, como foi a transição de sair do rádio para a TV? Teve obstáculo? Teve alguma dificuldade? A diferença entre rádio e televisão é muito pequena, por incrível que pareça. As pessoas acham que é um abismo, não é. Estou te falando isso porque eu trabalhei simultaneamente em rádio e televisão durante muitos anos na minha vida. Pra ter uma ideia, eu trabalhei em rádio durante uns 25 anos, mais ou menos. Simultaneamente, eu trabalhei 22 na televisão. Então, sempre trabalhei em rádio e televisão. Então, eu conheço bem a distância entre um e outro. E queria dizer para você que a distância é pequena, muito pequena. Às vezes, porque como o rádio é uma empresa diferente da televisão, as pessoas acham que é difícil sair do rádio para a televisão, vice-versa. Não é. Falando na comunicação, essencialmente na comunicação, especialmente no jornalismo, é muito perto do rádio e da televisão. Heródoto, qual a principal dificuldade de fazer jornalismo aqui no Brasil? Olha, a principal dificuldade é que muitas vezes as pessoas querem trabalhar naquela meia dúzia de grandes veículos que tem no país. Todo mundo quer trabalhar no Globo, todo mundo quer trabalhar na TV Globo, todo mundo quer trabalhar... Entendeu ou não? Quando, na verdade, o jornalismo é muito maior do que isso. Existe uma gama enorme de outras atividades onde você pode trabalhar com jornalismo. Por exemplo, o mundo corporativo hoje tem uma quantidade imensa de oportunidades para jornalistas. Por quê? Porque as grandes empresas hoje não podem viver mais sem comunicação. Então, por que não o jornalista, que é uma pessoa que entende de comunicação e sabe também quais são as regras éticas dessa comunicação? Eu acho que as pessoas têm que olhar para tudo aquilo que o mercado pode oferecer. Depois vai mudando de acordo com as possibilidades. Mas eu acho que o importante é começar a trabalhar como jornalista. O jornal impresso, ele está sangrando. No ponto de vista do senhor, existe alguma oportunidade dele sobreviver? Uma coisa é o jornal impresso. Quando eu falo impresso, ele pode ser impresso em tinta e papel, que é o que você está falando, e pode ser impresso em bits e bytes, que é aqueles que estão na internet. Então eu acho o seguinte, jornalismo impresso não vai acabar nunca. Agora, se você vai dizer, mas em que plataforma? Tinta, papel ou bits e bytes? Então ele vai ficar em bits e bytes. A plataforma tinta e papel está condenada a desaparecer. Eu acho que vai desaparecer. Quando eu falo que o jornal impresso está sangrando, eu quero falar o impresso de tinta e papel. Não é o impresso de bits e bytes. Esse, pelo contrário, está cada vez maior e cada vez mais importante na sociedade. De quem tem que partir essa atitude de dar segurança ao pessoal da imprensa? Na minha opinião, essa iniciativa tem que vir dos empresários. Por que razão? Porque as empresas de comunicação têm que praticar a ética empresarial. E a ética empresarial, seja lá qual for a atividade, ela abrange a integridade das pessoas que trabalham na empresa. Seja o pedreiro que caiu lá de cima do estádio e morreu, seja o jornalista que saiu na rua para conseguir notícia e levou um tiro. Agora, isso é um ponto. Então eu acho que no Brasil não há grande preocupação com os seus empregados, tanto que tem trabalho escravo no Brasil. Que empresas são essas que têm trabalho escravo? Então eu acho que isso precisa crescer no Brasil e para isso a opinião pública tem que pressionar, o jornalista tem que pressionar, o sindicato tem que pressionar por melhor condição de trabalho e segurança. Do outro lado, é bom saber também que a profissão de jornalista tem algum risco. Assim como subir no andaime tem risco, jornalista também tem. Essa semana, 2 jornalistas morreram no Afeganistão. 2. Pertencem a um veículo, não me lembro exatamente qual jornal agora. Estava cobrindo a eleição no Afeganistão e as 2 levaram tiro. E quem deu tiro nelas não foi o pessoal do Talibã, não. Foram os caras do próprio governo. Então, quer dizer, há risco, sim, risco agora. Tem que ser um risco calculado, tem que ser um risco onde a empresa está do lado do seu funcionário e não simplesmente abandonando a sua própria sorte. Heródoto, muito obrigado. Foi uma honra e um dia inesquecível para mim. Obrigado.